Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no louco mundo de Dororedoro. Eu sou o Raul e esse anime me fez gostar de baratas. Aqui é o Muriel e eu não tatuaria esse anime na minha bunda. Vocês só vão saber o porquê disso no final desse programa. Polêmico. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar sobre o anime que o protagonista é um jacaré. Ou seria um crocodilo? Ou seria um homem vacinado. Aí é o que acontece. O que acontece quando toma vacina? E para pessoas com tatuagem na bunda, a gente vai encontrar após os animes. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. E voltamos com os dados técnicos de Dororedoro, do gênero ação, ficção científica, comédia and gore. O anime conta com 13 episódios, ou 12 e um extra, né? 12 e um extra, né? Vamos combinar? Por favor. 12 e um extra, né, Netflix? Ih, foi uma indireta? Sei não. Foi uma direta mesmo. Foi direta mesmo. A Netflix coloca como 13 episódios, ela não faz nenhum tipo de separação, né? Só que aí eu fui descobrir quando eu fui procurar essa pauta aqui, e aí eu vi que em todo lugar tá como 12 episódios só, então realmente é um extra. Até porque, eu lembro quando eu fui assistir esse, entre aspas, 13º episódio, esperando a continuação do 12º, é uma decepção, né? Se tu acha que é o 13º. Cara, não é só uma decepção por causa do Gyoza-man, que é o melhor personagem do mundo. O anime estreou em 12 de janeiro de 2020 no Japão e terminou em 29 de maio também de 2020 pelo estúdio MAPPA, estúdio que tem muitos animes famosos aí como Jujutsu Kaisen, Yuri on Ice, Dororo, The God of High School, Shingeki no Kyojin, The Final Season, Kakegurui, Sarasa Mai, com direção de Yushiro Hayashi, que é diretor e storyboarder dos episódios 3, 4, 7, 9, 10, 12 e 13 de Shingeki no Kyojin Final Season, e diretor e storyboarder dos episódios do 1 ao 7 e episódio 12 de Kakegurui. Como trabalho completo como diretor, ele tem Garo Hono no Kukuin. É impressão minha ou o Raul meteu um and ali entre as... É de propósito, cara. Meteu um porto inglês ali no meio da... É só pra falar que eu não sou monoglota, eu tenho que disfarçar, cara. Eu tenho que colocar and pra ficar mais cool. No Brasil, estreou pela Netflix, né, que colocou como 13 episódios aí. A dublagem ficou por conta do estúdio Unidub, que é o estúdio de One Piece, Bungo Stray Dogs, Jojo, com direção de Pedro Alcântara, que também dirigiu as dublagens de Jojo pra Netflix, e Castlevania, né, terceira e quarta temporada também pra Netflix. Você assistiu o Jojo dublado, Muriel? Não. Olha aí, logo você. Só assisti One Piece dublado. Quem diria, hein? Eu vi a parte 3 dublada. Eu gostei bastante. Mas se fizeram um bom trabalho com One Piece, eu gostei da dublagem. É que o Unidub também é um bom estúdio, né, cara? É um estúdio conhecido da cena, que faz bons trabalhos. Difícil achar algum trabalho deles que não seja legal. E os trabalhos dirigidos aí pelo Pedro Alcântara, principalmente as temporadas 3 e 4 de Jojo, estão bem feitinhas também. Eu gostei muito, inclusive, da dublagem de Jojo. Respeitou muito a obra. O pessoal que... Fã de Jojo, até os mais chiitas vão gostar. É que eu não tenho costume de assistir dublado porque eu não preciso da legenda, né? Selo babaca, por favor. Metralhadora de selo babaca, por favor, editor. Sabe aquele...
O anime, né, é provindo, tem como fonte o mangá, que já terminou com seus 23 volumes, compilando 190 capítulos. Na verdade, ele saiu em 3 revistas e ele passeou aí entre demografias, olha que beleza. O mangá foi serializado pela primeira vez pela revista Iki! Que é uma revista seinen, só que a revista faliu, ela foi descontinuada em 2014. Dorohedoro foi pra revista Hibana, que também era uma revista seinen, em março de 2015. Só que foi descontinuada também em 2017. Então, ele foi pra revista onde a obra foi terminada, que é uma revista Shonen, olha só. A revista Shonen Gesan, e estreou por lá em dezembro de 2017. Ou seja, uma história de sucesso, né? O mangá começou numa revista que faliu porque ninguém lia. Foi pra uma outra revista e os caras descontinuaram. E aí terminou numa terceira revista. E a gente sofrendo por Hunter x Hunter aqui. Nunca tinha visto isso na minha vida. Dorohedoro até que fez o seu sucesso, talvez por conta do anime, não sei, mas fez. Não, mas pra ele ganhar um anime, algum sucesso ele começou a fazer, né? Provavelmente na terceira reencarnação. Exatamente. Talvez por ter virado um shounen, né? Talvez porque mudou a demografia, essa demografia aceitou melhor a obra. Exatamente. Porque vamos ser sinceros, né? Tirando o gore, não tem muito motivo de ser um seinen, né? Ele não tem a complexidade narrativa que tu espera pra uma obra focada pra um público adulto, né? Ele tem a complexidade narrativa que tu tá acostumado pra quem lê já a obra mais shonen mesmo. Só que tem altos graus de violência, né? Sangue, tripas e tudo mais. E até aí o próprio Tokyo Ghoul tem. Exatamente. E também não é incomum tu ver obras desse tipo e sair em revista shonen, né? Não é tão incomum assim. Principalmente no arco de torneio, né? Onde o sangue escorre pelo chão. Sim, Isso. é muito comum. É que não é só sangue, né? Porque o sangue em si é uma coisa bem comum em mangá. A gente vê mais censura de sangue em anime. Mas por exemplo, a forma visual. Porque tu pode ter um personagem no mangá shonen que perde um braço, e aí fica aquela bola preta de sangue e tal. E tem outros que já vai cortar o braço e o cara vai desenhar o osso, vai desenhar toda a estrutura ali, que já fica um negócio visualmente mais, né, pesado. Com a tripa, né? O cara fica com um buraco na barriga e você vê a tripa dele, né? Exatamente. Então é diferente do que a gente tá acostumado. No final, eu não sei se faz tanta diferença, sabe? Tipo, esse aqui pode porque não tá mostrando exatamente como é, e esse aqui não pode porque o cara desenhou o músculo, sei lá. Mas é isso aí. A autora do mangá é a Kihai Ashida. Acredito que seja isso, porque é um Q. É uma letra Q o nome dela. Ou pseudônimo, acredito eu. E o mangá, ele foi publicado de 30 de novembro de 2000 a 12 de setembro de 2018. Bastante tempo, se bem que tem 23 volumes, né? Depende se é semanal ou mensal, né? Eu acho difícil, pelos nomes das revistas, assim, por não ser revistas tão populares assim, eu acho que não são revistas semanais não, hein? Gui, conta pra gente a história de Dorohedoro. Kaiman não se lembra de quem era antes de ser transfigurado por um feiticeiro. Essa transformação o deixou com uma cabeça de réptil e um desejo de descobrir a verdade sobre quem ele realmente é. Acompanhado por Nikaido, sua companheira, ele rastreia feiticeiros no buraco e morde suas cabeças para que os feiticeiros testemunhem para o homem dentro da sua boca. Exatamente. Em resumo, muito crasso, é a história de um cara que quer descobrir quem vacinou ele. Exatamente. Eu ia falar que ele tinha esquecido desse detalhe da vacina, né? Que é muito importante. Que saber quem é que tá lá dentro da cabeça dele, né? Não sabe também o que é aquilo na cabeça dele. A cabeça dentro da cabeça, né? Se a pessoa que mora dentro dele é o vilão ou se é ele mesmo, né? A gente não sabe. Eu acho que esse é o mistério que pega a gente, além de o protagonista ser um crocodilo/jacaré. A história gira em torno disso, né? Só que o legal que eu acho do Dorohedoro é que eles deram foco não nele, especificamente só nele, mas nos outros personagens, né? Nos personagens secundários, todos eles têm um tempo de tela bem bom. E eu vou ser bem sincero, os vilões são muito mais legais. Sim, sim. São mesmo. Eu gostava mais da parte deles, mas eu gosto do protagonista e da amiga dele. Não, então, assim, o protagonista, entre todos, ele é o mais chatinho. A Nikaido é muito mais legal que ele. Sim. Inclusive, a história dela, né, dela sair do buraco e querer viver como uma humana normal, sendo que ela é uma feiticeira, né? É uma história muito mais bacana que a história dele, mas eu gosto muito, cara, da Ebisu. Nossa, eu também. Eu acho que a Ebisu, ela traz uma aleatoriedade e um humor muito grande pros episódios, que às vezes você não tá esperando alguma coisa, ela vai lá e faz. E você dá risada. Tipo, ela aparecer fantasiada de tubarão no jogo lá entre os hospitais, né? Ela é o caos, né? Ele é o caos. Ela é o caos em duas pernas, a Ebisu. Ela é a segunda melhor personagem da obra, né, cara? Porque claramente todo mundo sabe que o melhor personagem da obra... Começa com J. Como assim começa com J, cara? O Johnson. Claro que não. O Johnson. O Johnson é o melhor. Não, quem é então, Raul? É o Gyoza Man, cara. Todo mundo sabe disso. Que eu também. Tudo bem, você me quebrou as pernas agora. Gyoza Man
Kaiman é o protagonista secreto dessa obra. E sabe o que é interessante? O Kaiman não ser o personagem mais maneiro da história vai muito pelo mistério que o cerca, né? Porque Exatamente. os outros personagens, eles são muito bem explicados, né? A gente vai aprender... Cara, a gente vai descobrir a história do passado do personagem terciário do roteiro. Sim. E ele fica ali, naquele mistério. A gente não pode falar muito sobre ele, porque senão a história acaba, né? Então, mas o Kaiman é isso, né? Ele é o protagonista que tem aquela personalidade bem de protagonistinha mesmo, né? Ele tem uma personalidade bem simples. Saber como ele vai se comportar, prever como ele vai se comportar. E aí, o foco mesmo de desenvolvimento de personagem tá nos outros. Tá na Nikaido, tá no Shin, né? E a gente vai acompanhar muito mais esses outros personagens, saber muito mais deles. Só que o legal é que, enquanto a gente vai acompanhando os outros personagens, partes das coisas que acontecem lá vão nos dando algumas dicas pra começar a montar o mistério em cima do Kaiman. E a história em geral, por conta de tudo isso, faz você gostar dos outros personagens. Que nem, cara, eu fiquei muito triste no final com o Fujita, cara. O Fujita só se fode, cara. E ele é o cara uma maneira. O cara só quer ser feliz. Ele só quer ter uma parceira. Ele só quer, tipo, virar um feiticeiro de verdade, sabe? Ele só quer isso. Ele quer viver uma vida simples. Mas ninguém deixa. O problema é que a gente não pode... eu acho que das questões que é interessante sobre isso, com essa relação de todos os personagens, porque a gente acompanha bastante os feiticeiros, só que a gente nunca pode esquecer que, de um certo ponto de vista, faz sentido o ódio do Kaiman pelos feiticeiros, porque eles são uns bando de cuzão. A gente começa vendo o ponto de vista da história do Kaiman, e do pessoal que mora lá naquela civilização distópica fudida, que serve como um lugar pros feiticeiros virem fazer experimentos. É o buraco. É o buraco. E a gente, naquele ponto de vista, a gente vê os feiticeiros como uns bandos de cuzão. Porque eles são. Só que aí depois, a autora ela muda esse nosso ponto de vista, mostrando muito os feiticeiros, né? Mostrando muito sobre eles. E a gente cria uma estima por esses personagens, e aí faz esse contraste que eu acho que é o ponto forte da obra do Dorohedoro, que fez tantas pessoas curtirem, sabe? Essa obra, eu acho que tá nesse ponto aí, nessa pegada do roteiro dela, nessa brincadeira que ela fez. Porque no final a gente gosta muito dos feiticeiros, mas, cara, eles são um bando de assassinos, psicopata maluco. E tem aquele ponto, né, cara? Ela brincou um pouco com a questão do bem e do mal. Que a gente tá acostumado com essas obras manchonen e tal, de você ter o cara bonzinho e você ter o vilão. E aí quando ela... Preto e branco, né? Sim, totalmente. E não, na verdade, os personagens são cinzas. O Kaiman, ele se ferrou, né? Ele foi usado como experimento ali, botaram a cabeça de crocodilo nele. Só que depois ele saiu matando um monte de feiticeiro. E alguns deles também que não tinha nada a ver com isso. E quando você vira a câmera, sabe? Quando você roda e você vê o lado dos feiticeiros, você descobre que, assim como os humanos têm pessoas boas e pessoas ruins, no grupo dos feiticeiros também. No grupo dos feiticeiros tem pessoas que só querem se defender, tem pessoas que querem viver uma vida comum, e tem caras que são malucos, que querem transformar todo mundo em algum cogumelo. Em cogumelo. Eu quis dizer que nas outras, é comum a gente ver em obras shonen personagens bem preto no branco, né? Aqui a gente vê que muito do que acontece dentro da sociedade entre o pessoal do buraco e o do Magos é uma construção social. Isso acontece porque o mundo é assim. Não necessariamente, que nem o Raul falou, não necessariamente aquelas pessoas feiticeiras são pessoas ruins. Só que naquele mundo, naquela sociedade, aquilo é comum. E é, tipo, banal pra eles fazer o que eles fazem, sabe? Desde que as pessoas nascem feiticeiras, elas fazer aquilo no buraco é nada, sabe? Não existe uma consequência social pra elas com isso, né? É um lugar que elas vão pra treinar e quem tá lá que se ferre, entendeu? E eu acho muito legal também essa construção do mundo que a autora faz, né? Essa questão da sociedade, a parte social, o sistema de magia também, né? Eles utilizam fumaça pra produzir magia. Acho incrível, né? Eu me encantei bastante com a obra por essa parte também. Quando vai lá pro, vamos dizer, entre aspas, mundo dos feiticeiros, você vê toda a cultura, os costumes lá que tem pra você conseguir um parceiro, todo aquele ritual. Tem a questão também do tráfico de fumaça lá, que potencializa magia. Então, assim, eu acho que Dorohedoro ganha muito ponto nesse aspecto da criação do mundo, né? Da coisa sem ser, como vocês disseram, polarizada, né? Não é só o bem e o mal, né? Todo mundo ali tá com um pezinho aqui, um pezinho ali, e tem todo um contexto social, tudo que vai acontecendo. É óbvio que eu detesto a maior parte dos feiticeiros, né? Mas também tem personagens bons lá no mundo dos feiticeiros, como é o casal que, nem sei se é um casal, na verdade, que acolhe o Kaiman, sabe? Que eles têm um restaurante. Então eles, né?
São pessoas, entre aspas, boas, vamos dizer assim. Sim, é o pessoal da torta, né? É o pessoal da torta. Esse que é o ponto legal, né? Porque, assim, no primeiro momento a gente vê as ações do Kaiman lá, matando os feiticeiros, como justificada. Até por causa de tudo que aconteceu com ele, até por causa da situação que é explicada pra gente, né? Só que aí, qual é a diferença dele pros feiticeiros, sabe? E aí começa a criar essa estrutura e chega um ponto que ambas as partes se enfrentam e tu, como espectador, fica muito ansioso porque tu não quer que nenhum dos dois lados morra ninguém, né? Porque tu gosta dos personagens dos dois lados, tu não quer ver ninguém se ferrando, por exemplo. Exatamente, inclusive, chega um certo momento nos episódios finais, quando eles começam a abusar dos ganchos ali pra te segurar até o final. Muitas vezes, inclusive, alguns dos últimos episódios não acontece nada, aí no final vai lá e gancho, tipo Maga do Tempo, monstro que renasce. Sim. Tem alguns... Acontece muito dessas coisas em Dorohedoro, e é porque você acaba gostando tanto dos personagens de ambos os lados, você acaba tendo empatia pelos dois, que você fala, pô, eu não queria que ninguém se ferrasse, tirando o En, porque o En é um babaca. Mas a gente acaba ganhando empatia, fala, pô, a gente quer que tudo se resolva da melhor maneira possível, sabe? Sem perdas e danos. Só que a gente sabe que tá rolando uma guerra, né? Humanos e feiticeiros ali, eles não convivem bem entre si. Porque feiticeiros, alguns deles são babacas com os humanos e alguns humanos também são babacas com os feiticeiros. É aquela mania que a gente tem de achar que tudo que é diferente tá errado, sabe? No caso da sociedade deles, os feiticeiros venceram já, né? Sim. Porque eles são simplesmente infinitamente mais fortes. A questão que eu acho que eu não sei se a gente chegou a citar é que o Kaiman, ele é invulnerável à magia, né? Que é mais um dos segredos dele, né? Porque ele é invulnerável à magia. Exatamente. Né? O porquê da cruz nos olhos dele, né? Das cruzes vermelhas nos olhos dele. Porquê do cara dentro da boca dele. Aí você vai pro arco da Nikaido ali, né? Um dos personagens principais. Aí por que ela saiu do mundo dos magos? Qual é a magia dela? Por que os demonião lá que manda nos feiticeiros, né? Os capirotos que mandam nos feiticeiros cuidam da Nikaido. Você tem toda ali uma história de desenvolvimento, né? E eu gosto muito de como esse roteiro é aplicado. Ele é um roteiro muito simples. Se você for esperar a complexidade, você não vai achar, não vai ter nada disso. Mas, porém, ele é muito corretinho, porque ele começa apresentando o ponto de vista dos humanos ali, sendo oprimidos e tentando se vingar, e depois ele gira porque ele não pode mostrar muito do ponto de vista dos humanos, porque os humanos são Kaido e Anikaido, então não pode mostrar tanto da história deles, né, senão a história acaba. Então você gira, começa a mostrar dos outros personagens ali, dos feiticeiros. E, cara, também tem histórias muito complexas. A história do Shin, ele é meio humano, meio feiticeiro, né? É uma história muito triste, cara. E aí mostra da história dele como ele conheceu a Noi lá, fazendo a dança pro demonião lá. Se ele não dançar, o demonião fura a bunda dele. Aí você tem o Fujita, né, cara, que ele só queria se vingar, que é aquele negócio de você ter empatia. A gente viu o Kaiman se vingando porque um feiticeiro colocou um crocodilo na cabeça dele, só que aí depois do outro lado você vê o Fujita, que perdeu o companheiro, que a única coisa que ele queria também era vingança. Por quê? Porque ele perdeu o companheiro. É aquele negócio de... A guerra é sempre ruim pros dois lados, né? É porque, que nem eu falei, sabe? A questão que tudo isso acontece é porque é assim que a sociedade funciona. Total. É literalmente isso. É claro, tem personagens, pessoas ruins dos dois lados e pessoas boas dos dois lados, mas é a normalização de certas coisas, como o assassinato de pessoas que não são magos, sabe? Por exemplo, é uma coisa que é normalizada no mundo deles. Então, a pessoa não se sente culpada por matar uma pessoa que não é um mago, por exemplo. E não tem consequências pra isso. Até a Kaiman existir, né? E aí, porque como ele é invulnerável, ele consegue simplesmente sair matando feiticeiro atrás de feiticeiro, como se não fosse nada. É o legal, a gente vê essa sociedade, a gente vê como ela funciona, e a chegada do Kaiman dentro dessa sociedade ser um ponto caótico que faz isso tudo começar a virar um turbilhão de mudança, né? Até porque, vamos dizer, o Kaiman matou um cara, o cara fazia parte de uma gangue dentro dos feiticeiros, né, dessa sociedade, que é a gangue do En, e ele meio que virou o inimigo número 1 ali, né, o inimigo público dos feiticeiros, tanto que os feiticeiros se juntam lá, falando, não, vamos achar esse cara, vamos atrás desse cara e tal. E é engraçado que, tipo, como os feiticeiros usam máscara, e o Kaiman também usa máscara pra esconder a cara dele de jacaré, ele passa despercebido, né? Sim. Então ele tá ali, todo mundo acha que ele é feiticeiro, mas aí, tirando os humanos que já o conhece, ele tá ali de boas, sabe, cara, se escondendo e atacando também, né? Na minha opinião, ele tem um certo grau de magia, que seria mais ou menos a parada do Asta do Black Clover, sabe? Ele é imune à magia, e isso no mundo onde todo mundo usa magia, isso é muito overpower, né? Não é afetado pela magia dos outros, né? É um mistério ainda, a gente não sabe por que ele não é afetado, mas não é magia, porque magia nesse mundo, teoricamente, precisa de soltar fumaça, né? O cara solta fumaça pelo corpo ali, e isso é a magia. A fumaça de cada pessoa tem um efeito específico e único, individual pra cada pessoa, né? E é interessante
interessante, porque a gente não sabe muito sobre o Kaiman. Ele não sabe do passado dele, né? Antes de botarem um crocodilo na cabeça dele. Ele também não se lembra do passado, ele não se lembra que quem fez alguma coisa com ele, depois ele descobre que alguém o matou, né? Então ele quer descobrir quem o matou, quem colocou esse jacaré na cabeça dele e tudo mais. Só que o Kaiman anterior a isso é um mistério, porque a gente não sabe nem se ele era um humano mesmo. E uma grande virada da história seria se o Kaiman, antes de ter o jacaré na cabeça, fosse um feiticeiro. Nossa, aí... Então, tudo indica que tem a ver lá com aquela outra organização meio excluída lá dos feiticeiros, né? Os Cruz Vermelha? Aparentemente tem alguma coisa a ver com eles, né? Mas a gente não teve respostas aí no anime, pelo menos. Porque o anime ainda tá segurando tudo que tem a ver com o Kaido de verdade, né? A única coisa que eles expandiram foi do Risso, né? Que é a cabeça que fica dentro do Kaido, que eles usaram um boneco, que eles acharam a cabeça dele dentro do cofre e botaram num corpo robótico, né? Isso. É muito bom também. É uma obra que gira em torno desse mistério. Tem que segurar esse mistério o máximo possível se o foco da resolução da história dela for o mistério, né? Se não tiver nada depois. E aí, até onde o anime cobre ali, da obra, é um ponto onde ela já entregou alguma das peças desse quebra-cabeça, mas ainda são peças bem... que estão ainda um pouco espalhadas, assim. Tu não consegue ver a imagem completa daquilo ou imaginar qual vai ser a imagem completa só com aquilo que ela entregou, por exemplo. Na verdade, ela entrega muita coisa, mas isso não foi expandido, né? Por exemplo, o objetivo do En é ser parceiro da maga que tem a magia do tempo, né? E aí acabam descobrindo que a Nikaido é essa maga do tempo. Eu achei até que foi um pouquinho lógico, que foi que era ela. Sim. Ficou muito na cara que era ela o tempo todo. Aí você tem a própria Ebisu, que descobriram que ela que tem a magia de transformar em dinossauro, em réptil, né? E quando o Kaiman mordeu a cabeça dela, ele não teve tempo de esperar ela responder o que foi que o cara de dentro da boca falou. Uhum. Até porque ela perde o rosto nisso, né? Exatamente. E ela é salva também, né? Ela perde o rosto de um jeito, entre aspas, cômico, né? Porque o cara vai puxar e fica aquele puxa daqui, puxa dali, sai a pele, né? E eu acho legal, quando você vira ali pros feiticeiros, que você não conhece só os personagens, você conhece toda uma sociedade, né? E isso é explicado muito aos poucos. Por exemplo, você conhece os feiticeiros, depois você vê que tem uns demônios em volta, e os diálogos que são inteligentíssimos, eles explicam, né? Que aqueles demônios ali, entre aspas, eles que dão a magia pros feiticeiros, né? Porque são servos do capeta mesmo, né? Mas sabe o que é legal mesmo sobre isso, Raul? É a forma natural que eles usam pra explicar, porque toda a exposição, quando tem uma obra que ela tem muita exposição, se te mostrar muito texto explicando, às vezes fica chato, mas eles sempre tentam fazer isso ligando com os fatos da narrativa. Então, se eles vão atrás de uma pessoa pra conversar, isso tem alguma coisa em relação com os pontos chaves do plot que eles foram apresentando, sabe? É por isso que a gente vai descobrindo sobre esse mundo gradualmente, conforme as coisas vão acontecendo. Ainda nos torna cansativa a experiência, sabe, de conhecer aquele mundo deles também. É por isso que eu acho que o arco da Noite Azul é inteligentíssimo, porque eles criaram um arco, que seria o arco onde é o dia do ano, onde os feiticeiros se juntam pra encontrar novos parceiros, ou encontrar parceiros que não tem, e no meio de tudo isso, você tem pessoas ali que são novas no meio, você tem personagens que não são feiticeiros ali rodando, então você tem vários diálogos de explicação de vários pontos, né, dos demônios, dos feiticeiros, tudo que o circunda, do próprio En, né, o En, ele aparece ali como grande vilão, grande líder da gangue, mas demora pra a gente começar a descobrir coisas sobre ele, né? A gente descobre o objetivo dele, por que ele quer isso, porque o poder dos cogumelos. É um arco, vamos dizer que é pequeno e ainda mais espremido dentro de um anime de 12 episódios, né? E mesmo assim, ele é muito denso de conteúdo, porque ele explica todo o universo dos feiticeiros. Na verdade, pra ser justo, a gente aprende muito sobre os dois mundos, né? Só que o mundo do feiticeiro tem muito mais coisa pra mostrar, é muito mais interessante do que o mundo dos humanos, que é mais simples, né? Porque ele é muito mais parecido do que a gente conhece de um mundo cyberpunk, assim, né? Isso. Me passou muita ideia no começo do mundo cyberpunk, né? Mas eu acho que é mais pela aquela coisa... distópica. Isso, distopia, assim. Pela identidade visual, pela distopia. Isso, identidade visual. Exatamente. Aquilo ali é tipo as cidades baixas no universo cyberpunk. Inclusive lembra muito Akira, né? Em vários sentidos. Tanto a animação, tanto no traço, claramente, quando eles fizeram ali a cidade e tudo mais, lembra muito as cidades de Akira. Sim. Aquela bagunça, tudo ali meio que desorganizado, tudo junto, sabe? Muita informação na sua cara. Isso é muito de Akira, sabe? Quando você passa pelas cidades ali de moto com Kaneda e com Tetsui, né? Eu acho interessante a maneira como você faz o tratado com o seu parceiro. Um pacto aquilo lá, né? Como aquele pacto, aquele tratado, aquele trato te muda também, né? Porque a gente vê com a Nikaido ali que aquele trato faz com que as duas partes meio que fiquem, como que eu posso dizer? Um é meio que casado com o outro depois disso, né? Eles têm
tem ali uma regra de meio que de, não vou dizer obediência, até obediência, né? Porque é uma obediência meio obrigatória, né, dos dois lados. Eles têm que fazer o bem um pro outro. A gente vê como o Shin e a Noi, mesmo sendo personagens bem diferentes, ali que eles já são parceiros no começo da história, trabalham um com o outro, estão sempre ali em constante parceria e funcionam muito bem, mesmo, mais uma vez, eles sendo muito diferentes. Quando você descobre como que esse pacto atinge as duas pessoas, faz todo sentido eles serem assim, né? Mesmo sendo completamente diferentes. Ele aceita porque não adianta, né? Falar nada pra ela. Mas a questão que eu acho é que esse negócio do pacto, ele é bem que nem um casamento mesmo, né? Só que pode ser, no caso da Nikaido, foi feito coisas a mais ali, né? Só que não necessariamente um casamento é a forma mais fácil de a gente explicar na nossa visão da nossa sociedade, né? Mas ele é um pacto de confiança e de companheirismo, né? É importantíssimo naquilo na sociedade deles escolher um parceiro. Só que é de companheirismo obrigatório, né? Mas é de companheirismo obrigatório, mas teoricamente, normalmente é uma escolha de ambos os lados, né? Fazer aquele pacto pela sociedade deles. O normal é duas pessoas que querem fazer o pacto, fazerem o pacto. O caso da Nikaido ali foi porque o En é um cuzão e forçou aquilo nela. Mas no caso ali do Shin e da Noi, tu vê que é completamente uma escolha aberta dos dois. A gente até vê o flashback de como eles se conheceram, como que se desenvolveu a relação entre os dois. Então é totalmente aceitável o relacionamento dos dois daquela forma. Porque eles são companheiros desde sempre, né? Desde sempre. Então na sociedade deles é um passo muito importante, é um compromisso, até pelo peso desse pacto, né, que nem tu falou. Como esse pacto afeta as duas pessoas, tem que ter essa confiança mútua muito grande pra fazer esse pacto, né? Que no caso do En com a Nikaido ali foi totalmente forçado, né? Foi totalmente basicamente um estupro ali, né? Na visão social deles ali, o que a En fez. Essa obrigatoriedade de fazer o pacto, ele deixa a história muito mais interessante, né? Porque a Nikaido, ela é uma personagem overpower, ela tem um poder overpower dentro da história, só que ela fica presa pelo fato agora de não poder chegar perto do vilão principal. Porque se ela chegar perto do vilão principal, ela vai começar a ser influenciada por ele. De novo, ela tem que manter distância agora. Porque mesmo com o Demonão tirando lá o trato dela, ele falou, não, isso aqui nasce de novo. Se você chegar perto dele, você vai ser controlada mais uma vez. Isso traz toda uma vida nova pra Nikaido, porque ela é a personagem overpower que é. Ela luta pau a pau com a Noi, inclusive, que é uma personagem super forte. Só que agora ela não pode se expor tanto como ela se expunha, né? Ela não pode ser o escudo do Kaiman do jeito que ela era, sabe? Os dois têm que ser parceiros de verdade agora. Porque ela era muito assim, o Kaiman, ela via que ia dar merda, ela se jogava na frente porque ela é super forte, sabe? Agora ela não pode fazer isso. E falar em pau com o Kaiman, que luta foda dos dois, né, cara? Ela controlada, lutando com o Kaiman não queria lutar com ela, e ela obrigando a porradaria a acontecer. Eu gosto muito das coreografias de luta desse anime. E a coreografia dessa cena em específico é muito bonita. Cara, tem muita porradaria franca nesse anime, né? Trocação forte. Principalmente quando tem o Shin. O Shin, ele usa é um martelo, né? É o martelo. Sim, é um martelo. É um martelo, cara. É muito briga de rua mesmo. É muito massa também essas escolhas de luta e armas. O Shin é um martelo, o Kaiman é um facão. E o Fujita, ele é zoado porque ele usa um revólver, né, cara? Só que ele é tão fraquinho na magia que ele precisa se defender de alguma forma. Então ele usa um revólver. Só que pros feiticeiros, usar uma tecnologia humana é ridículo. Ridículo, sim. Ele dispara magia, né? Dispara umas bolas de magia, é isso, né? Poder do Fujita. Dispara. E você tem a Ipsu lá, que tem duas foicezinhas, né? Mini foices, só que nunca usou, né? Só tá lá. Pra compor a roupa. Só tá lá. Pra compor o look. E a Noi dá soco, né? Porque a Noi é porradeira franca, assim como a Nikaido, né? A Noi tem 2 metros, cara. Tá louco. E é engraçado você ver que, tipo, que foi o resultado de um treinamento. Porque quando você vê os flashbacks da Noi anterior, né? Ela e o Shin, eles eram magrinhos, né? Sim. Aí, de repente, os dois, tipo, dois bodybuilders, assim, cara. Foi muita proteína e malhação, né? O Whey Protein funciona nesse anime também, meu amigo. Acho muito legal a história da Noi também. Que ela era um pacto, né? Que ela ia fazer, não é? Com um demonião e não podia usar magia. Aí acabou usando, perdeu, né? Tinha que ficar um período sem usar magia. Acho que ela ia se tornar um demônio, né? Mas eu acho incrível como que eles tratam, né, o passado dos personagens. E eles vão contando pra gente de uma forma que não é algo só... Não é tipo só flashback. Tem uma construçãozinha pra você entender aquilo. E eu acho que isso é um ponto muito forte em Dorohedoro. Como o Raul disse, todos os personagens ali, tirando o En, né, que é um verdadeiro cuzão, todos os personagens você quer e... Nossa, eu acho muito, muito legal. E a Noi cura, né? É isso, né? O poder dela. É, o poder dela,
é de regeneração. E tem o cachorro que renasce. Tem o monstro que renasce também. Nossa. Que é o cachorrinho do Wayne, né? Cachorro que renasce é foda. Não, mas é muito engraçado aquele cachorro. Ele ressuscita as pessoas, né? Ele ressuscita as pessoas. Ah, que coragem, né? Da hora que, tipo, tem todo um arco, né? Não, tem uma feiticeira que consegue fazer as pessoas renascerem, não sei o quê. Aí tá lá uma bruxa e tal, fazendo um negócio, as pessoas renascendo. Aí do nada, no próximo episódio, parece o cara com o cachorro na mão, assim. Ah, então, olha o que a gente achou dentro da saia da feiticeira. Era o cachorro que renascia. Era o cachorro. Inclusive, acho que o Wayne vai lá porque ele quer ela de parceira, um negocinho, não é? Então, é que na verdade, o Wayne, ele foi em busca da feiticeira do tempo, né? Mas ele queria pra gangue dele uma feiticeira que tem um poder tão forte como fazer as pessoas renascerem, né? Ele quer todo mundo que é útil pro lado dele, né? A gente descobre depois, mas ele tem uma cidade dentro do buraco, né? Uhum. Uma rede de restaurantes também, né? Então, é que fica na praça da cidade dele, né? Pra ter o direito de você ter o food truck ali dentro da cidade dele, ele tem que ser bom. Tanto que tem o episódio do torneio de tortas, né? É verdade. Nossa, sério, verdade, mano. Cara, acontece tanta coisa. É por isso que eu digo que esse anime é bom pra rir, velho. Porque é o episódio do torneio de torta, mano. E aí a menina tava apelando, né? Porque ela tava prendendo um demônio e usando o poder dele pra hipnotizar os homens, né? Para os homens querendo comer várias tortas. Quando os caras saíram do transe, os caras tudo com azia, passando mal, porque a torta era ruim. Muito bom, cara. Muito bom. E aí o cara que salva o Caimã, ele ganha porque ele faz uma torta de cogumelo, tá ligado? E o Wayne é ficcionado por cogumelo, né? Não, ganhou. É. Ah, verdade. Ô, mano, mas o Wayne, poder de transformar as pessoas em cogumelo. Ele transforma qualquer coisa em cogumelo. Sim, se ele solta fumaça, a pessoa, qualquer coisa vira cogumelo, pronto, não tem muito o que fazer. E outra, ele consegue fazer inclusive monstros de cogumelo, né? Ele consegue fazer o cogumelo sair do corpo da pessoa e se tornar um monstro. Ele fez isso com a Nikaido, né? Verdade. A gente nunca acha que um poder desse vai ser apelão, mas o cara faz cogumelo, como é que isso pode ser apelão? E outra, ele faz isso a longa distância também. Verdade. Se tem lá o raiz do cogumelo lá, da fumaça dele agindo, ele consegue controlar de qualquer lugar. Ele pega a Nikaido assim, né? Ele Sim. faz o monstro sair dela, aí ela vai lá, vence o monstro, ele transforma o monstro numa porta que joga ela pra cima dele, né? Puta merda, é muito apelão, velho. Eu acho o sistema de magia de Dorohedoro muito da hora. É muito criativo. É bem simples, né? Como funciona, né? Não é difícil de entender. Mas tem uns poderes diferentes, sabe? Não é o padrãozinho, vou fazer uma bola de fogo e tacar. Não, é um negócio todo igual esse negócio de poder de cogumelo. Se alguém me falar, meu poder é transformar as coisas em cogumelo, eu falo, que bosta, né? Tu fala que bosta e vira um cogumelo depois. Isso, eles fazem de um jeito tão legal, eu me encanto, sabe? Eu acho, cara, muito criativo. Eu acho que poder, magia, essas coisas tem que ser criativo mesmo. Tem que fugir do padrão. E Dorohedoro foge bem disso. Quando se fala de magia, ele é muito bem estruturado, né? Por exemplo, assim como a mana, a fumaça é uma fonte finita ali, né? Você pegar um RPG ali, ele tem uma quantidade de mana, ele vai perdendo, né? E no Dorohedoro, a fumaça é uma fonte finita. Tanto que também eles vendem, né? Aquelas cápsulas de fumaça pra pessoa ficar mais forte. E outra, você pega personagens como Shin e Anoe, não sei o que, eles treinam combate corpo a corpo pra não ter que ficar usando a magia o tempo todo. Cara, a história do Shin, né? Que tem esse negócio, né? Os magos não necessariamente tem graus, né? Tem os caras que tem uma quantidade gigantesca, tem gente que tem pouca. Tem gente que tem que fazer cirurgia pra liberar lá os negócios. Os dutos de fumaça. O cara arrancou quase, ele triturou, picou os dedos, os braços, sabe? Pra conseguir fazer a fumaça sair. Ele só não perdeu os braços porque ele conheceu a Noi, né? Então, são elementos legais aí que mostram como é que funciona e não é tão simples, né? É só apontar o dedo e sair fumaça, né? E você vê toda aquela mistura. O cara que fez a cirurgia nele não é feiticeiro, né? Tanto que quando ele aparece no futuro, ele se encontra e fala, mas por que você tá... Não vou te bater não, mas o que você tá fazendo aqui? Ele fala, tô aqui dando rolê. Aí falou, pô, você me salvou e tal, muito obrigado, eu nunca vou esquecer do que você fez por mim. Relaxa, você só faz parte da minha pesquisa. Sim. Quando tu vai na casa do médico, é cheio de fumaça e aí a casa vira um labirinto, um negócio assim, não tinha também? Que na verdade é um pó, né? Tipo, é um pó muito fino que é tão fino que ele flutua, né? Flutua. É. E foi ele que fez o Johnson, né? A barata, né? A barata gigante. Foi. Cara, aquilo é muito aleatório, mas é muito bom, cara. A barata gigante que invoca baratinhas pra tirar ele da prisão. Cara, muito bom. Desculpa. Quebrou todos os padrões aí esse personagem.
E você lembra por que ele cria o Johnson? Não lembro. Porque eles precisavam de um novo jogador pro time de beisebol. Ah, é verdade. É um episódio que não serve pra nada, sabe? É só pra comédia. Mas a barata continua aparecendo depois. Então, inclusive, o engraçado é que, tipo, os magos estavam perdendo, o time dos magos estavam perdendo, aí a Ebsuko vai lá e coloca sonífero numa bebida e dá pros caras do outro time. Aqui, ó, bebida de graça, bebida de graça. Daqui a pouco tá os caras dormindo no banco de reserva, assim. Ah, é muito bom, muito bom. A Ebsuko tá vestida de tubarão, se eu não me engano, né? Porque é o nome do time, né? Sim, ela tá vestida de tubarãozinho. Tá vestido de tubarão, isso. O time é Shark não sei o quê. O líder do time é um idoso, né? Muito aleatório, né? E aí não é esse episódio que eles transformam o amigo do outro no... tipo, num robô também? É por isso que ele tá lá tentando recuperar o amigo dele? Nesse episódio mesmo. Ele não consegue recuperar. Ele fica o episódio inteiro lá na expectativa, né? E aí ele não consegue. Só que o amigo dele se explode, acontece um monte de coisa com o amigo dele. Né? Tem umas cenas que são, assim, curtas e bobas, mas não, são muito engraçadas. Por exemplo, quando o Kaiman, ele vai pela primeira vez pro buraco, e aí ele vai pra um bar, aí tem um cara com a cabeça de lula, e o cara fica suando, jogando um líquido, aí o cara vai servir a cerveja, fica jogando baba na cerveja. Eu não vou beber essa porra, não! Cara, muito bom. Quando você pega e só lê o roteiro base, você fala, pô, uma história séria, né? Pelo contrário, cara, é uma comédia pastelão sem limites, e não tem nada de errado nisso. Não, e é que eu tava te falando antes da gente começar a gravar, né, cara? Eu gostei mesmo por causa da comédia pastelona, sabe? Eu tava querendo ver. Claro, as cenas de luta são massa, e aí o mundo é legal, mas, cara, a comédia te segura muito nesse anime. Tipo, segura muito porque é divertido. Falar em comédia, vamos comentar o episódio extra. Já que ele tá lá na Netflix e tá dubladinho, Os Contos Diabólicos. Nossa, mano, eu fiquei muito triste quando assisti esse episódio. Eu não gostei desse episódio. Você não gostou porque você ficou decepcionado porque a história não continua? É, na época que eu assisti, eu devia ter assistido ele depois, olhando pra ele com outros olhos. Porque assim, que nem a gente falou, né, a Netflix não dividiu episódio especial ou coisa do tipo. Então quando tem aquele cliffhanger no final do segundo episódio, aquele gancho no final do 12º episódio, sabe? A tua expectativa, da pessoa que viu que tinha 13 episódios, vai lá em cima, né? Nossa, ainda tem mais um episódio, meu Deus do céu, como é que vai acabar isso? E tu não sabe que já acabou, na verdade, né? E aí tu vai pro 13º episódio, entre aspas, e é uma brochada forte, né? Porque tem nada, não vai te mostrar nada, não é uma continuação ou término pra temporada. O episódio anterior era, né? Então isso me deixou muito chateado com esse episódio. É basicamente um spin-off, né? Eu também senti a mesma coisa. Me senti decepcionado porque eu tava muito na hype de ver o que ia acontecer. Eu falei, gente, tem mais um episódio. E aí chegou lá e, na verdade, não tinha mais um episódio, assim. Era um especial, né? Provavelmente no Japão deve ter saído como algum OVA, né? Um episódio extra. É. Isso. E aí a Netflix falou, vou botar essa porra tudo junto. É, essa é uma coisa que eles têm que deixar mais separado, porque principalmente nessa questão de narrativa e tal, imagina, tu entra num negócio e diz, putz, tem 15 episódios. Aí tu, beleza, aí tu tá no 13º, tá chegando perto do final, a tua expectativa, ela é uma expectativa pra uma série de 15. Então isso muda como tu vai experimentar a obra, então não é muito bom esse tipo de coisa acontecer. É, você tem que colocar, sei lá, episódio extra, né? Tinha que ter especificado melhor na Netflix, né? 12 episódios mais um extra. É que eles não têm esse tipo de configuração, né? Até onde eu sei, eu nunca vi isso. Então, mas na verdade dá pra fazer. Se agora eles têm a parte de trailers e não sei o que dentro do próprio episódio, você tem lá embaixo o trailer 1, trailer 2, não sei o que. É. Você pode colocar extra. Dá. Eu acho que não é uma coisa tão complicada de fazer dentro da plataforma, né? Ou por, sei lá, 12.5. Sabe quando vai fazer episódio de recapitulação em anime? Que, sei lá, é o 7.5? Mas se você colocar ponto 5, vai parecer recapitulação. Porque as pessoas já estão acostumadas com isso, né? É, escreveria extra mesmo, que eu acho que seria melhor. Numa aba separada, extra. Isso, exatamente. Que nem os trailers ficam numa aba. Se bem que isso era uma coisa que a televisão também fazia com a gente, né? Por exemplo, eu lembro quando eu assisti Inazuma Eleven, ele tem 2 episódios que são recapitulação. E na televisão eles colocaram o número do episódio como se fosse continuação e não como ponto 5. Ah... Então você vê que, na verdade, o streaming não tá fazendo nada diferente do que a televisão já fazia, no fim das contas, né? Porém, o streaming nasceu pra ser diferente, né? Isso é verdade, Raul. Eu acho os temas de abertura e encerramento ok. Gosto ali das OSTs que são colocadas no anime, mas eu gosto muito, eu acho que o grande acerto de Dorohedoro nessa parte técnica são os efeitos sonoros, cara. Você tem efeitos sonoros muito interessantes pra tudo. Eu assisti alguns animes aí, principalmente animes de temporada aí, super famosos, sabe? Como a gente pega o próprio Tokyo Revenger, que é muito problemático, sabe? Ferro bate com ferro e tem barulho esquisito, sabe? Esse tipo de coisa. Efeito gratuito do YouTube, né? Exatamente. Aí você vê o Dorohedoro, sabe? É bem completinho. Até o som da fumaça é maneiro, sabe? Parece quando você aperta algum
spray de alguma coisa e fica soltando sob pressão, sabe? Com aquele... Sim. A gente tem que falar um pouco da abertura, porque a música de abertura do Dorohedoro, ela é ok mesmo. Eu concordo com o Raul, assim, não tem muito o que falar. Agora, o que acontece na abertura... Cara, essa abertura, ela é muito maluca. Eu sugiro todo mundo que tá ouvindo, caso não tenha assistido, tá ouvindo aqui o podcast, né, pra conhecer. Cara, bota a abertura, ela é doida. Ela parece que tu fumou um negócio muito forte quando tu foi ver. Uma boa parte da abertura é tipo, a Nikaido cozinhando. E aí, quando ela vai cortar a carne, que ela tá com os cutelos, ela fica com uma cara de psicopata maluco. É muito maluco. É feita pra dar aquela impressão mesmo, né? De que o mundo é totalmente desconexo da realidade, né? E tem a barata, e tem o cachorro correndo atrás da barata. Sabe, é muito nada a ver a abertura, sabe? Muito maluca. Por isso que eu gosto muito dela. Vou comentar um pouquinho sobre a animação, né? Já comentei antes, eu gosto muito dos traços, mas... os efeitos visuais 3D já virou de praxe de animes que tem ali um aporte da Netflix, né, e ganham efeitos 3D, ter problemas com isso, né, como o próprio Ajin, por exemplo. Mas o Ajin foi todo feito em 3D, né? Aí é diferente, porque o problema é quando o anime é totalmente feito em 3D, a gente analisa de outra forma, né? Porque analisa a animação 3D, que é diferente da animação 2D. A menos que eles fossem fazer um trabalho muito complexo pra deixar aquela animação 3D muito próximo de como é que é uma animação 2D. Mas aí não faz sentido fazer em 3D daí, né? O problema é a forma que ele é utilizado com 2D, tu tem que saber utilizar. O problema do Dorohedoro é que muitas vezes o protagonista ele é em 3D. Então, o contraste quando tu tem personagens 3D num fundo 2D ou personagens 3D interagindo com personagens 2D, esse contraste é muito difícil de tirar. É muito difícil tu lidar com isso. E aqui, normalmente essas animações do mapa é um ponto fraco. Esse o 3D deles. É pouquíssimas vezes que o 3D sai assim com aquela coisa que tu fala, nossa, massa. Eu sou muito mais fã quando o 3D é utilizado em cenário, ou personagens à distância, ou coisas à distância que se torna bem imperceptível, ou em situações com muita velocidade e com muitos efeitos, que aí aquele 3D também passa bem despercebido. Tem algumas formas interessantes de usar o 3D pra dar visualmente deixar interessante e ainda cortar um pouco dos custos. Na verdade, os custos não vai cortar tanto, mas o tempo de produção diminui, né? E não é o caso aqui, sabe? É bem aquele caso de vou fazer o personagem em 3D pra essas cenas, combate, enfim, saírem mais barato de produzir, né? Então sempre quando é nessa mentalidade, não sai legal. Por exemplo, se tu pegar lá, vamos pegar uma cena que usa 3D, que todo mundo ama até hoje, Gaara vs Rock Lee. O cenário é 3D. Eu não sei se as pessoas lembram ou perceberam na época que assistiam. O cenário é 3D. É muito perceptível pela estátua que fica no fundo. É porque assim, é de 2000, né? Então, a gente tem que dar uma colher de chá. Só que pra época era muito bem feito, né? Pra época que ele saiu. E aquilo dá uma noção de profundidade pra aquela animação daquele combate que seria muito difícil estudar com um cenário em 2D, sabe? Então tu tem maneiras interessantes de trabalhar o 3D dentro da animação 2D pra melhorar ou fazer coisas, aumentar o potencial de certas coisas, que não é o caso aqui. Aqui é o 3D, vamos economizar fazendo esse personagem bonecão. O cenário, entre aspas, ali em Naruto, ele é estático, né? Agora você pega personagens, tem que se movimentar e tudo mais. Cara, tem cenas da Nikaido e do Kaiman, que eles estão em 3D, cara, que parece que eu jogando PlayStation 1. É isso mesmo. Isso me incomodou bastante no começo. Incomoda, é que nem agora na Netflix, por exemplo, teve algumas temporadas novas do Baki, né? Essa de agora, eles meio que cortaram fora o 3D, assim. Não é que não tinha nada, mas eles cortaram quase tudo. E na temporada anterior, tinha um 3D bonecão de PlayStation 2 terrível, assim, sabe? Bonecão de jogo de baixo orçamento. E não fica legal. Não fica bom. O 3D, quando o pensamento da produtora é usar o 3D pra cortar custo, pra cortar tempo de produção, custo, ele sempre vai ficar essa meia bomba, sabe? Porque ele não tá sendo usado pra deixar a obra melhor. Ele tá sendo usado pra cortar custo. O problema da maioria dessas obras japonesas é que elas são em 2D, com personagens 2D, e elas mudam o personagem 2D pra 3D do nada. Ele vira um bonecão de polígonos. Não é o 3D o problema. O problema é que as pessoas acham que o problema está em usar o 3D, mas o problema está em como ou por que foi usado o 3D. Aí que tá a questão. Inclusive saiu uma matéria um tempo atrás, né, meio que desmistificando isso, falando, as pessoas acham que os animes colocam 3D porque é mais barato ou porque ele custa menos tempo de produção. Não, fazer o 3D é complexo e demora tempo pra ser feito também. E outra, não é mais barato. É complexo, sim. Por exemplo, tem coisas que ou o auxílio do 3D ou totalmente em 3D vão alcançar resultados, misturando os dois, que só um deles sozinho não teria. Como o exemplo de profundidade que você deu. Só que sai caro, tu vai ter que chamar pessoas especialistas. O que sai barato é bonecão de posto 3D. Que é o Kaiman em algumas cenas. Que é o Kaiman.
que é 3D bem feinho, com uma textura feinha, com uma animação feia. Quando é um 3D com iluminação, com sombreamento bem feito, uma pintura foda, textura foda, com uma animação feita com ajuda de mocap, não sei o que, cinematografia dos caralho, aí sempre vai ser bom, só que tu vai ter que contratar uma equipe gigante inteira de especialista pra fazer um negócio desse. Então, não vai sair barato. O problema é, só sai barato quando é o bonecão do posto, né, que é o caso aqui. Porque, né, tipo, se fosse sair o mesmo preço pra fazer o bonecão de posto horrível e fazer a animação mais normal, eles teriam com certeza escolhido a animação normal nesse caso aqui, já que ficou feio de qualquer jeito. O problema é que cenas que tem luta, animação, elas são mais caras. Tem mais frames, precisa de mais qualidade, precisa de mais tempo pra produzir do que cenas que os personagens estão parados falando. Então, cenas de batalha, pra elas ficarem bonitas, elas saem caro. Então, algumas cenas menos importantes, eles acabam usando esses recursos, né? É que acaba sacrificando, né? Sacrificando pra outras cenas, tu terem cenas mais bonitas. Isso era normal nos animes antigos, na época que era tudo feito desenhado em célula, né? Pega um anime antigo, tipo Samurai X, as lutas menos importantes, tu vai ver uma puta repetição de frame, né? Tipo, os caras trocando espada e um desviando do outro. É aquele personagem que dá aquele soco, que todo episódio é o mesmo soco, né? Pra que em momentos épicos, né, a equipe ter tempo, porque a gente tem que entender também que a animação, ainda no Japão, ela é muito feito nessa escala semanal, né? Na ponta do laço, né? Na ponta do laço. Então os diretores e a equipe de produção acaba às vezes sacrificando tempo de umas partes pra que eles tenham tempo no clímax, na parte mais importante, eles poderem dar todo o auxílio que aquela parte precisa, né? Só que eu não vi nada de alto nível em nenhum momento aqui no caso, né? Do Dorohedoro. Tirando algumas lutas que ficaram massa, assim, umas trocação assim, massa. É aquele negócio também, né? A obra da onde veio, da maneira que chegou, né? Que a gente comentou, antes do anime, Dorohedoro não era uma obra extremamente popular. Isso impacta também no orçamento que o comitê de produção vai dar também pra essa animação, né? Uma obra que não é conhecida é muito mais aposta do que uma obra que é. Pode dar super certo, como o Dorohedoro deu, mas pode não dar. E a gente já sabe, quanto menos orçamento... mais limitado. É menos orçamento, menos tempo também, porque as horas são pagas, né? Então você trabalha com um cronograma muito curto e muito complicado de ser feito. Pessoal, vamos para aquele momento das considerações finais e notas pra Dorohedoro. Dorohedoro, o anime do vacinado. O anime do vacinado. Daniel, antes de você começar, uma coisa importante. Você vai ter que explicar por que você não tatuaria Dorohedoro na bunda. Isso. É verdade, o maior plot do nosso podcast hoje. Eu tenho essa mania de falar isso lá no Redcast, o melhor podcast de RPG eletrônico do mundo. Certo podcast aí que eu faço sobre RPG eletrônico. Eu tenho certos níveis de gosto por uma obra, eu tatuo em certos lugares. Daí a bunda é o lugar, a nádega é o lugar para as obras mais especiais, né? Que eu gosto tanto delas que eu dou a minha bunda pra elas, né? Fazer a tatuagem, não pense nada de errado aí. E Dorohedoro, a gente tava conversando aqui com o Raul e tal, e o Raul foi com uma expectativa muito alta, e eu já xinguei o Raul todos esses anos de indústria vital dele aí, ele não pode cair mais nesses bait aí do público. Porque vamos lá, gente, Dorohedoro, eu gostei, foi um anime que eu peguei pra ver um episódio e eu, me diverti. E eu vi como, daquela forma maravilhosa, numa sentada só. Fui direto. Peguei e assisti todos os episódios num dia e me diverti bastante com a obra. Ela tem personagens legais, tanto os protagonistas como os antagonistas, tu cria um vínculo com eles, tu gosta deles. Pra mim, os pontos fortes dessa obra são os personagens em si, o mundo, né, o world building da Dorohedoro e a comédia, que faz você se divertir bastante. O problema é que, assim, não esperem um plot muito complexo, um mistério ultra complexo. Não, ele tem um mistério legal, assim, que tu fica interessado, claro, em saber. Mas ele não vai fazer nada muito, assim, complexidade de mistério, sei lá, de um monstro. Tá? Assim, de um seinen. Não esperem uma obra que narrativamente tem uma complexidade de uma obra para adultos. Ela é uma obra shonen com gore, tá? É um shonen com gore. Se você assistir, provavelmente você vai se divertir, vai achar engraçado, vai acabar gostando dos personagens, mas não esperem nada ultra, assim, nada que vai fazer vocês querem pensar, tá aí, Dorohedoro poderia tatuar um vacinado na minha nádega direita. Então a minha nota pra Dorohedoro é 7. Bom, Dorohedoro, uma obra com uma história simples, um objetivo simples, traz várias perguntas que ainda não foram respondidas, deixaram ali umas pontinhas na primeira temporada. É uma obra com bastante sangue, né, violência, mas também com muito humor e um humor assim, no sense, sabe? Tem hora que você olha pra tela e fala, meu Deus, não tá acontecendo isso, tipo uma barata gigante chamada Johnson, né? Enfim, a obra tem vários pontos interessantes, eles te apresentam um mundo sem ser aquela coisa extremamente expositiva
repetitiva e cansativa, sabe? Então você vai acompanhando os acontecimentos, entendendo aquele mundo, respondendo algumas perguntas. Eu adoro, eu sou fascinado por criação de mundo, sabe? Conhecer como as coisas são, a sociedade, o sistema de magia. Então nessa parte, Dorohedoro faz o trabalho muito bem feito. Tem uma animação, eu diria assim, cumpre o que precisa, mas não é nada fantástico, né? Mas como o próprio Raul disse, não era uma obra que eu acredito que tinha um hype tão grande, né? Era mais ali uma aposta. E por ser uma aposta, por ter todas essas limitações, eu acho que a animação cumpriu muito bem o seu trabalho. Então, como eu me diverti muito, como ser uma história ali teoricamente simples, né? Com uma animação limitada e tudo mais, eu me diverti muito assistindo. Eu vou dar nota 8, porque Dorohedoro fez valer cada minutinho ali que eu fiquei sentado na frente da televisão assistindo esse anime. Dorohedoro é uma obra extremamente simples, como o Gui comentou e a gente falou no programa inteiro, só que ela sabe trabalhar muito bem os seus personagens e sabe brincar muito bem com o seu ponto de vista. O seu ponto de vista do branco e preto e dos tons de cinza que um personagem pode ter. Porém, é uma arte visual e a animação, ela atrapalha um pouco. A animação, ela não pode ser o fator principal que deixa uma obra ser popular ou não, na minha opinião, né? Demon Slayer... Mas também não pode ser descartado, é um fator importante, né? É uma obra visual. Gosto do áudio, mas não gosto do vídeo. Acho o roteiro interessante, mesmo sendo simplista demais. Não vou dar um 10, um 9. Porém, com nosso personagem favorito, Gyoza-man, eu vou dar meio ponto. E vou dar meio ponto também pelo fato de Dorohedoro mostrar a importância de se vacinar. Então a minha nota é 7. E com 2 7s e 1 8, a média de Dorohedoro é 7,3. E você, qual anime que você gostaria de nos ouvir falando? Inclusive, Dorohedoro veio das suas sugestões. E pra você aí que ouve a gente falando direto, quando vai pedir pra vocês mandarem e-mail, que vai sair o episódio de Yu-Gi-Oh! Vai sair, gente, calma, eu prometo. Tá no forno. Tô esperando. Vai sair o Yu-Gi-Oh! Da motinha, como a gente tinha prometido, em breve. Nesse novo ano que começou. Mas se você tá com pressa, você pode mandar aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. Também, se você escuta nosso programinha no Spotify, agora você pode deixar aquele comentário no Spotify também, que a gente tá lendo na parte de leituras de e-mails, ok? Então, deixe seu comentário no Spotify. Se você já tá no aplicativo ali, você não precisa ir lá no e-mail, então é muito mais rápido, certo? Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! To the U.S. We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we definite. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. And say, turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. You check this out right here. Do wanna hate on us, do need to ease on up, do wanna act on gut, but do get shut like Flavor and Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. And say, turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right.
From the Philippines, live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. La da dee da da.